Cada vez mais tem virado, vamos dizer assim, febre escrever, trabalhar com newsletter. É uma coisa que eu vejo crescendo faz bastante tempo aí nos últimos anos, várias e várias pessoas falando cada vez mais a respeito disso. E nesse vídeo eu vou te explicar qual que é o meu raciocínio por detrás das escritas, as criações das minhas newsletters, que eu escrevo aí já faz uns 9, 10 meses, semanalmente, uma por semana. E também até o raciocínio por detrás dos e-mails, no geral, que eu acabo escrevendo, seja para mim mesmo ou para campanhas de outras pessoas, de outros projetos que eu participo ou que eu já participei também. E também vou estar dando umas leves pinceladas no porquê vale a pena estar realmente mirando, prestando atenção aí nesse lado dos e-mails, na criação de uma newsletter por si só. Beleza? E eu vou começar por esse segundo ponto, justamente do porquê pensar numa newsletter, porque isso pode ser interessante. Newsletter, por si só, caso você não saiba, é um contato que se faz por e-mail. Ali se manda um e-mail para uma pessoa numa determinada periodicidade. É como se fosse um jornal eletrônico, chegando na caixinha de entrada. E existe newsletter de todos os tipos. Newsletter direcionada para notícias, novidades, coisas que estão acontecendo aí no mercado, atualidades, no âmbito geral, como se fosse realmente um jornalzinho. Aí isso pode ser direcionado para qualquer nicho aí. Pode pegar aí, vamos dizer, um jornal sobre moda, um jornal sobre culinária, sobre tecnologia, sobre marketing, negócios, enfim, sabe? As novidades assim no âmbito geral. Tem newsletter que são mais técnicas, tem newsletter mais, vamos dizer assim, pessoal, que são mais reflexões que as pessoas trazem ali naquele meio, naquele canal, naquele espaço. E existem outras newsletters que são um misto, assim, um apanhado dessas coisas, assim, como um todo, sabe? Direcionando para um determinado nicho. E eu, particularmente, gosto muito de e-mails. Muito de e-mails. Newsletter é um e-mail, né? E pensando em relação a e-mails, por que é legal ter uma newsletter? Tá produzindo conteúdo em formato de e-mail por esse canal. Um ponto que eu vejo que é fortíssimo é o relacionamento com a pessoa que ela tá ali do outro lado, contigo. Que ela tá ali absorvendo as tuas ideias, que ela tá comunicando ali contigo, conversando, se relacionando, sabe? O e-mail, por si só, ele é um canal de, vamos dizer, de retenção. Eu tenho dois canais, grosseiramente falando assim, de marketing. Não um canal de mídia, de propagação de mídia, mas dois canais, assim, vamos dizer assim, dois fluxos dentro do marketing maiores, assim, grosseiramente falando, que são os canais de aquisição e os canais de retenção. Primeiro eu adquiro aquela pessoa, vamos dizer assim, eu puxo aquela pessoa para dentro da minha base para fazer parte dos meus contatos, seja de um e-mail, seja uma inscrição aqui no YouTube, seja no Instagram da vida. E aí depois eu retenho aquela pessoa, eu mantenho aquela pessoa ali na minha base. E para eu manter aquela pessoa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que relacionar com ela. E o e-mail, ele faz parte de um canal de retenção, onde eu já adquiri aquela pessoa. Não tem como mandar um e-mail para alguém se eu já não tenho o e-mail daquela pessoa, se eu já não tenho aquele contato. Então provavelmente aquela pessoa se inscreveu de algum lugar, de algum espaço, sabe? Ela veio de uma página de captura, ela veio de um fluxo de e-mails depois de uma compra de algum produto teu, alguma coisa nesse sentido, são inúmeras as possibilidades. E se trabalhar a retenção é justamente pensar no relacionamento. Eu gosto de pensar assim, quando eu olho para aquisição por si só, eu tenho, vamos dizer assim, eu tô caminhando no centro da cidade, seja lá qual for, você aí tá caminhando no centro da cidade, tem lá aquele calçadão, um monte de gente para tudo que é lado, e tem lá os cara que ficam lá na rua puxando as pessoas para dentro da lojinha, querendo chamar. Esses são os anúncios, são os canais de aquisição. Tô querendo trazer gente para algum espaço. E aí, esse cara ele vai lá, te chama, faz uma propostinha, vou, vem cá comigo, quer olhar umas roupas, quer olhar tal coisa? Pô, beleza, acho interessante. E esse cara ele te puxa para uma outra salinha. E aí é nessa salinha que tu vai, entre aspas, ver as roupas, ver o que ele te propôs, ver o que o anúncio tá te mostrando. Entendeu? E essa salinha, ela é a retenção. Tu vai entrar, vai ter, vamos dizer assim, a lojinha. E aí tem vários atendentes ali dentro daquela lojinha e tem várias pessoas também olhando aquela lojinha. Eu, ou você, como dono da newsletter, seria o dono da lojinha. E aí ali dentro, aquelas pessoas que elas estão entrando na tua newsletter, para que elas fiquem ali, tu tem que estar relacionando com elas, conversando com elas. O fulano tá lá olhando a arara de roupa, de camiseta, de blusa,
tu vai lá, tu dá uma passadinha, ou tu quer uma ajuda, gostou desse número, gostou dessa cor, tu quer algum outro modelo, conversa um pouquinho, dá uma banda, deixa o cara à vontade, deixa a moça ali à vontade, olhando lá os vestidos, olhando as coisas dela, os sapatos, vai lá, relaciona com o outro, conversa mais um pouquinho, volta, sai, entra uma pessoazinha, sai, entra outra, tá? E assim vai. Essa é a ideia da aquisição e da retenção. E o e-mail, ele é riquíssimo, absurdamente rico nesse viés de reter. Para mim é o melhor canal em relação a isso, porque ele justamente não tem competição, praticamente, em relação à atenção da pessoa. E é isso que a gente está buscando basicamente o tempo inteiro, ter a atenção da pessoa, para conseguir conversar com ela, seja na aquisição, seja na retenção, seja lá onde for. E o e-mail, propriamente, quando eu estou numa caixa de entrada, quando eu estou no e-mail, ali por si só, o que eu tenho? Eu tenho minha caixinha de entrada e eu tenho ali, sei lá, uma conta de água, uma conta de internet. Eu tenho ali uma promoção de algum produto que eu comprei e aí eu acabei caindo numa lista ali de transmissão, ali de promoções daquela empresa, sei lá, sabe? Alguma coisa desse tipo. Não tem muita concorrência. Eu também não tenho uma aba ali de stories correndo na minha cabeça, que nem no Instagram. Eu também não tenho dezenas de interrupções ali, conforme eu tô vendo meus e-mails, de anúncios que estão chegando e estão pulando na minha tela. Então, o canal ele é muito estreito para eu conseguir relacionar com a pessoa. Na hora que eu consigo fazer com que a pessoa ela abra um e-mail, a atenção dela está totalmente direcionada ali para mim. Ou para ti, no caso, se tu estiver escrevendo, né, se for a tua newsletter. Entende? Tua newsletter, e-mails no âmbito geral. Mas olhando para newsletter. Então, tu consegue relacionar muito com a pessoa. Tu consegue trazer muita profundidade pro relacionamento. E venda é isso. Venda é relacionamento. E quanto mais eu consigo relacionar, com maior grau de profundidade, melhor. Mais forte esses laços vão ficando. Mais estreita essa relação vai se tornando. Sabe? Então, esse lance de não ter que estar disputando tanta atenção loucamente é um ponto muito positivo. Outro ponto é a profundidade. Profundidade é uma coisa maravilhosa, que nos e-mails tu pode escrever tanto ali uma, vamos dizer assim, um cartãozinho de um biscoitinho da sorte, tu pode escrever 2 linhas se tu quiser, como também pode escrever um pergaminho, tu pode botar um livro ali no e-mail, sabe? E as pessoas que elas normalmente assinam newsletter, que elas já acompanham por e-mail, elas normalmente já são mais direcionadas, já buscam consumir alguma coisa um pouco mais densa. Elas já estão mais propícias a consumir mais texto, a aprofundar mais numa ideia, sabe? E já tem muito mais esse viés de leitura. As pessoas que elas têm o viés de leitura, elas geralmente são muito mais qualificadas, sabe? Do que uma pessoa que ela vê só vídeo, 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 vídeo. Elas são muito mais qualificadas no âmbito geral. E tendo esse viés da atenção e da profundidade que eu consigo dar nesse canal, que é muito boa, também tem um outro ponto importantíssimo, que é a questão da base ser tua. Quando tu está cultivando o público num YouTube da vida, no Instagram, na rede que for, exceto o e-mail, só o e-mail se enquadra nisso, esses contatos que tu tem, essas inscrições, esses seguidores, são todos da rede. Se uma hora lá, dá pau na rede lá, alguém te denuncia, sei lá por quê, ou a plataforma resolve te banir, eles interpretam ali a tua atividade como alguma coisa que não é muito legal, que vai contra regras de não sei o que, acabou-se. Acabou teu canal, acabou os seguidores, acabou tudo. Foi por água abaixo. Literalmente, todos esses tempos aí cultivando na rede, sabe? Só que o e-mail não. O e-mail, a tua newsletter propriamente dita, tu tem aquela lista e aquela lista é tua. As pessoas já fizeram questão de se inscrever. É claro, se tu não foi lá e tentou burlar o sistema, vamos dizer assim, e raptou aí os contatos aí de maneira fria e tá disparando e-mail pra um monte de gente. Que isso aí também dá um baita de um pepino. Muita gente vai atrás disso, só que dá um monte de risco, dá um monte de treta, por causa que aí se cai na que chama de blacklist dos e-mails, que são os, vamos dizer assim, as infrações que não se pode cometer, porque senão tu vai para uma lista, justamente essa blacklist, e ali tu tem um risco gigantesco de ser banido a tua lista, teus contatos serem eliminados, teu e-mail justamente ser suspendido, sabe? E um desses, os principais, é justamente estar disparando e-mail para quem não se inscreveu na tua lista. É um dos principais fatores aí de tu cair numa blacklist.
Então, quando tu tem essas pessoas, que elas realmente se inscreveram ali de maneira correta, vamos dizer e tal, essa base, esse público, ele é realmente teu. Realmente teu. Se tu quiser, se tu vai direcionar de uma ferramenta de e-mail marketing para outra, ou um Substack da vida, que é uma ferramenta, uma plataforma gratuita aí para estar criando, cultivando uma newsletter, tu pode tirar normalmente dessas plataformas em Excel. Tu pode tirar em formato de Excel toda essa lista. E se tu quiser, tu pode imprimir ela inteira e botar embaixo do colchão, embaixo do travesseiro, pode dormir abraçado com ela. Pode mandar para um outro e-mail teu, pode botar no cofre, pode fazer o que tu quiser. A lista é literalmente tua. E tu consegue exportar e levar ela para o lugar que for. Deu pau no teu e-mail, tu abre um outro e tu exporta a lista e leva e tá lá de novo. Não se perde isso, sabe? Então, justamente, tu tem essa questão da profundidade no conteúdo, tu tem essa questão da atenção, da divisão da atenção, da competitividade de outras redes, que no e-mail tu acaba não tendo, e tu tem também essa questão de tu poder manusear e levar e guiar esses contatos, essa tua base que tu está cultivando aí para qualquer lugar, pra qualquer espaço, pra qualquer ferramenta de e-mail marketing que tu queira levar de um ponto até o outro, tu consegue, só exportar, entendeu? E agora, propriamente dito, como que eu penso quando eu vou. Tem outros pontos mais, só dando a última fisgada, tem outros pontos mais de e-mail, sou fã assíduo, mas acho que é bom deixar por aqui. E aí depois se quiser ver outro vídeo, tem vídeo no canal falando especificamente sobre e-mails, por que ou não escrever e cultivar uma lista de e-mails, fazer e-mail marketing, cultivar isso. E olhando propriamente para newsletter, produção de conteúdo, como que eu penso na minha produção de conteúdo dentro de uma newsletter? Como eu disse, a newsletter, tu tem diversas camadas e diversas possibilidades. Tu vai ter newsletter que é mais técnica, newsletter que ela é mais tendência, vamos dizer assim, coisas e atualidades que estão acontecendo, newsletter mais pessoais, newsletter mais profissionais. Tem newsletter de tudo que é tipo, como canais e perfis de tudo que é tipo em qualquer tipo de rede, sabe? E quando eu penso em escrever uma newsletter, eu, como também pensando não só no e-mail, como em qualquer outra rede que eu produza conteúdo, claro que algumas eu tenho um pouco mais de espaço para trazer profundidade, que nem aqui no YouTube, que nem no e-mail, outras não dá para trazer tanto, que nem no Instagram da vida, para pensar. Só que no âmbito geral, primeiramente eu norteio qual que é o problema principal que eu resolvo. E não só esse problema principal que eu resolvo, mas qual que é o nicho principal que eu abordo. As minhas ideias. Qual que é o centro? Se eu olhar para esse canal aqui, por exemplo, esse canal aqui, o centro dele está em cima de copywriting. Copywriting. E ali até contém o bannerzinho ali do canal. Copywriting, e depois criatividade, e depois marketing. E essas coisas todas elas estão ligadas. Eu poderia só abordar o copywriting, mas criatividade também está embutido dentro do copyright. Ou é bom que esteja também. E como eu trabalhei muito tempo como músico, a criatividade é uma coisa que ela faz parte de mim, da minha vida, há muito tempo. E eu também, como pessoa, propriamente dita, eu, Arthur, me reconheço como uma pessoa muito criativa e uma imaginação aí desenfreada desde sempre, sabe? Então, criatividade também é um ponto fortíssimo para eu trazer, que anda lado a lado com o copywriting. E o marketing, que tá dentro desse bolsão aí, vamos dizer, tem um bolsão do marketing que ele embute toda essa ideia aí do copywriting e tal, que também está associado à publicidade, à propaganda. E aí, quando eu estou pensando no que eu posso produzir, eu tenho várias vertentes. Eu tenho várias vertentes. Porque quando eu estou pensando em relacionar com alguém, aí lembrando do canal da retenção, quando eu estou pensando em relacionar com alguma pessoa, o viés, a proposta principal é agregar valor. Eu estou pensando numa newsletter em produzir conteúdo. E produção de conteúdo se resume a dois pilares principais. E isso não só a minha ótica, ao longo dos anos, absorvendo e testando e fazendo e produzindo conteúdo, como também eu já ouvi de várias pessoas, seja em palestras, seja em conversas realmente diretamente com aquelas pessoas, gente que produz conteúdo há décadas e décadas, e produção de conteúdo em qualquer canal que seja, ele se dispõe em dois pilares, ele se distribui em dois pilares principais, que é o que? Agregar valor e fazer isso cada vez mais e melhor. Então sempre quando eu tenho um canal de retenção,
onde eu estou relacionando com as pessoas, e a produção de conteúdo ela faz parte disso, também pode fazer parte de um canal de aquisição, mas muito mais um canal de retenção, entende? Porque uma vez tu tá aqui, a tendência é que tu fique vendo os vídeos, fique consumindo os conteúdos, que nem numa newsletter. Tu vai ver aquele conteúdo, depois tu vai ver outro, depois tu vai ver outro, vai ver outro. Eu tô te retendo ali dentro daquele espaço, sabe? Eu tô relacionando contigo. E quando eu tô pensando em agregar valor para alguém, quantas maneiras possíveis são essas da nossa vida, falando das nossas relações, de atribuir, agregar valor para alguém? É só tu parar pra pensar. Tua família, teus melhores amigos, as pessoas que mais perto da tua vida ficam, sabe? Que te rodeiam com maior proximidade. Como que essas pessoas fizeram para ter essa intimidade contigo? Como que essas pessoas elas permanecem na tua proximidade com o passar dos anos? Qual que é a maneira que elas agregam valor? Não é só com cupom de desconto, não é só te dando dinheiro, não. É, às vezes, trazendo uma reflexão para ti de alguma coisa que tu não estava prestando atenção. É uma expansão de consciência a respeito de determinado assunto, te mostrar uma ótica diferente, sabe? É um papo franco de chegar e bater um papo, perguntar, cara, como é que tu tá? Como é que tu não tá? Me conta aí o que tá acontecendo na tua vida, sabe? É tu saber que tu tem com quem confiar do outro lado. E essa que era a proposta quando eu tô pensando numa newsletter, quando eu tô pensando em produção de conteúdo no âmbito geral. Tanto aqui pro YouTube quanto uma newsletter. Mas falando só da newsletter, tem esse lance que eu comentei da tal da profundidade. Eu consigo tanto tangibilizar, tocar um assunto de maneira mais superficial, como também nadar de braçada, mergulhar ali dentro, sabe? Então eu consigo olhar para a produção de conteúdo como o Gary Vee, ele olha, que é uma grande referência do marketing no geral, que é simplesmente o conteúdo, a produção de conteúdo por si só, ela ser um fragmento da nossa vida, que se joga para dentro da rede, entende? E quando eu estou trabalhando dentro da rede, aí eu seleciono os tipos de fragmentos que fazem mais sentido eu colocar ali dentro, sabe? E para cada rede tem-se fragmentos específicos que são melhores para se colocar ali dentro, sabe? Não é legal, de repente, eu vim aqui pro YouTube e fazer uma... ir lá e, sei lá, pegar e ficar filmando a rua ali, mostrando os passarinhos e ficar viajando. Os passarinhos mostrando aqui o que eu estou fazendo. Aí daqui a pouco eu vou fazer aqui um vídeo de, sei lá, 10 minutos mostrando o que eu almocei, o que eu jantei, o que eu não sei o que. E ficar nessa, sabe? Isso aí, de repente, fecha muito mais para uma rede, vamos dizer assim, social. Apesar do YouTube também ter esse viés de rede social. E tem se falado cada vez mais nisso. De realmente tá mostrando minha rotina pra ti e tal, coisas desse tipo, sabe? Você já tá muito mais associado, já é muito mais a cara do Instagram da vida, por exemplo, sabe? Mas, numa newsletter, eu consigo descascar esses conteúdos que eu quero mostrar de diversas maneiras. Às vezes, eu penso em agregar um viés um pouco mais técnico. Às vezes, eu penso em simplesmente trazer uma reflexão para a pessoa. Noutras, eu penso em trazer só uma expansão de consciência. Mas sempre tá agregando de alguma maneira. Seja uma reflexão, uma expansão de consciência, contando uma história a respeito da minha vida, compartilhando emoções com aquela pessoa, através do meu contato, da minha mensagem. Às vezes trazendo um aspecto um pouco mais técnico, falando sobre copy, falando sobre marketing, entendeu? E eu posso destrinchar isso de N maneiras, conforme a minha capacidade de embalar essa mensagem como um todo, que é a tal das narrativas que eu envolvo tudo isso. Eu posso contar sobre o que aconteceu hoje no meu dia. Eu posso, se eu vou escrever uma newsletter hoje, eu posso sentar e simplesmente escrever sobre o que aconteceu no meu dia, sobre um acontecimento específico. E aí daqui a pouco esse desfecho está relacionado com alguma coisa técnica que eu gostaria de passar sobre copy, sobre marketing, sei lá, sabe? Ou simplesmente trazer um desfecho em relação a uma reflexão que eu cheguei em relação àquilo. Depois daquele desfecho me lembrou de alguma coisa que eu passei na minha vida, sei lá quanto tempo, e por isso que tem, vamos dizer assim, uma moral da história de eu estar falando aquilo, de estar trazendo aquela reflexão para a pessoa, sabe?
Então são inúmeras maneiras de estar trocando um papo ali com a pessoa através de uma newsletter. E justamente essa profundidade que o e-mail proporciona que faz com que se possa escolher, justamente. Hoje eu quero bater um papo um pouquinho mais denso, quero mergulhar mais nas ideias. Hoje eu quero bater um papo um pouco mais afastado, um pouco mais retirado, não quero ser um pouquinho mais superficial, não quero mergulhar tanto nas coisas. E aí isso possibilita. Eu, particularmente, não me mantenho preso a um modelo em produção de conteúdo nenhuma. E principalmente no e-mail, que é onde eu tenho justamente mais espaço. A ideia do e-mail é justamente uma carta. Eu olho muito assim. Como eu disse, a pessoa ela vai lá receber tua cartinha, não é qualquer pessoa que te manda uma carta. E aí eu já tenho lá aquele espaço destinado para eu chegar e mostrar minha cartinha para aquela pessoa. E aí, aquela pessoa, quando ela abre aquele material, ela já está com bem menos disputa no entorno daquela mensagem e ela consegue mergulhar bastante no que eu estou querendo trazer para ela. E nesse momento, eu posso falar de qualquer coisa, basicamente. É muito livre o assunto dentro de uma newsletter. Eu posso falar da minha vida, eu posso falar de aspecto técnico, eu posso falar, sabe? Só que tudo isso, ele está centralizado na minha identidade. E lógico, que eu não vou ficar falando qualquer coisa solta a respeito da minha identidade. No final das contas, isso tem que ter relação com o macro do conteúdo que eu estou passando. Se a minha newsletter está adicionada para copywriting, por mais que eu traga reflexões, que eu traga aspectos pessoais, para trazer uma reflexão para a pessoa, expansão de consciência, alguma coisa desse tipo, agregar além do aspecto técnico para ela, isso vai ter que ter uma relação com copywriting. Pode ser que não seja naquele e-mail, pode ser que seja no outro. Eu já escrevi várias semanas e-mails consecutivos trazendo sua reflexão, trazendo sua passagem da vida, que eu pensei assim, cara, eu não tô afim de escrever coisa técnica sobre aqui nesse e-mail hoje. Eu vou escrever sobre uma reflexão, vou escrever sobre sei lá o que. E eu ia lá e passava só aquela mensagem pra pessoa, sabe? Tanto numa newsletter como num canal de e-mail convencional, aí, num fluxo que tu vai pensar de campanhas e tal. Tu pode estar, vamos dizer assim, ofertando para a pessoa aquela tua proposta do teu conteúdo central, o técnico, como tu também pode estar propondo para ela um entorno, reflexões, ideias, alguma coisa. Ou a moral, o centro, é tu tá sempre agregando valor de alguma maneira, sabe? Não se manter preso a modelos, a padrões X, Y, Z. Porque lembrando, o conteúdo ele é um fragmento da nossa vida. E se eu pegar um fragmentinho da vida e jogar ele para dentro de cada vez, e eu parar para analisar aquilo dali, de certo modo eu consigo encontrar um padrão ali, que muitas vezes eu vou trazer uma reflexão, vou trazer isso, vou trazer aquilo, mas a vida por si só ela tem uma penca de nuances, então não dá para padronizar muita coisa, sabe? Do e-mail tem que ser sempre isso, tem que ser sempre aquilo, tem que ser sempre assado. Se eu quiser, de repente, alguma ação específica através de uma newsletter, aí eu direciono determinados tipos de e-mail durante aquele período ou sempre ali dentro. Mas no âmbito geral, eu particularmente acabo não botando em quadradismos o que eu vou escrever ali dentro. Eu mantenho de maneira mais fluida. Justamente eu tenho essa ideia, essa percepção de que a audiência, as pessoas que são inscritas ali na minha newsletter, elas estão ali para ter um relacionamento mais profundo, mais afunilado comigo. E eu aproveito isso muito para trazer esse viés de reflexão que eu gosto bastante. De trocar uma ideia, de bater um papo mais profundo, de deixar o técnico na maior parte das vezes de lado. Apresento algumas coisas técnicas, volta e meia apresento, beleza? Mas eu gosto muito mais de olhar para esse canal como um viés realmente de relacionamento fora aspectos técnicos, sabe? De agregar uma reflexão para a pessoa, uma expansão de consciência, coisas nesse sentido. E aí eu me mantenho solto, livre, assim, tranquilo para escrever a respeito disso. Normalmente eu escrevo a newsletter no meio da semana. Até hoje, né? Até o momento desse vídeo, todos esses meses aí que antecederam, que eu fui escrevendo na newsletter, eu sempre mantive na quarta-feira. Quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira. E eu não tenho nada criterioso de, eu vou ter que pensar em trocentos mil temas. Eu tenho até alguma coisinha dentro do Notion lá, alguns blocos separados com ideias de conteúdo para produzir, seja para o YouTube, seja para newsletter, seja lá para o que for, mas a newsletter por si só, eu sento, eu olho para a tela e penso, o que que eu vou escrever hoje? Aí eu penso em alguma coisa que aconteceu no meu dia, que aconteceu na minha semana, e da maneira que aquilo ali aflora na hora, eu vou lá e direciono e escrevo. E modelo aquela mensagem, e crio em cima daquilo. E aí eu vejo se eu consigo associar com alguma coisa
Isso eu também tô com vontade, vamos dizer assim, de fazer isso. Porque aí eu tô trabalhando com criação. Criação. E um processo de criação, ele é muito livre. Eu vejo de uma maneira muito livre um processo de criação. Claro, quando eu não estou amarrado com uma campanha, quando eu não estou amarrado com algum norte justamente muito específico, alguma ação específica, eu mantenho livre esse processo criativo. Então é justamente meio que o que dá na telha, sabe? Sentei hoje eu quero escrever sobre a vida, pô, vou escrever sobre a vida. Sentei hoje eu vou escrever sobre tal coisa, vou escrever sobre tal coisa, sabe? E claro, isso tá na proposta da minha newsletter. As pessoas que recebem, elas sabem que eu tenho esse viés. De uma hora traz uma reflexão, uma hora um aspecto técnico, uma hora uma outra coisa, sabe? Elas entendem as nuances disso daí. E eu aproveito, já que faz parte da minha identidade, principalmente, para mostrar todas essas facetas que compõem o Arthur dentro de um espaço que possibilita tudo isso. Tanto trazer com bastante profundidade os assuntos que eu quero abordar, quanto trazer diversos formatos desse conteúdo, sabe? Apresentar ele em diversos moldes e não só o técnico, sabe? Em diversas redes dá para se fazer isso, mas o e-mail ele possibilita muito, assim, talvez mais do que as outras. O YouTube também é muito forte em relação a isso, porque é vídeo, é conteúdo denso. Eu consigo explicar e mostrar de várias formas várias coisas aqui dentro. Mas o e-mail, para mim, é um dos melhores canais para se relacionar, justamente pela disputa e pela profundidade que ele permite dar, sabe? Então, é basicamente isso. Não manter minhas ideias presas, deixo que aflorem e abordo tudo grosseiramente o que acontece na minha vida, sempre lembrando de não fugir do cerne da minha ideia principal, que ali direciona o meu canal ali de newsletter, de e-mail, tá bom? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que achou. Se quiser trazer alguma outra ideia de conteúdo, vai ser super bem-vindo. Se inscreve aqui nesse canal do YouTube. E se gostar também, pode se inscrever lá na newsletter. Vai ser muito bem-vindo por lá também. Beleza? Compartilha com quem você acha que vai ser útil. Curte aí e fica por dentro para mais melhores vídeos. Cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.